e nós temos aqui pessoas com a mais alta competência e experiência para falar sobre esse assunto. O Philip Paul Simpson, é um dos sócios da Arte, tem mais de 20 anos no mercado de bancos de São Paulo, a nível de diretoria. O Bernardo Costa, que também é um dos sócios da Arte, em diretoria em agências de rating, inclusive fora do Brasil. A nossa forma de trabalhar é em torno de 1 hora, entre a explanação e as perguntas. A gente, depois da explanação, abre para perguntas. Nós imaginamos aí em torno de 40 minutos entre os dois apresentadores, e só solicitamos a todos que mantenham seus microfones fechados durante a apresentação, e aqueles que quiserem fazer pergunta ao final, levantem a mãozinha que a gente vai estar respondendo na hora. Então, essa explanação está sendo gravada, depois nós vamos estar disponibilizando na nossa página do YouTube, a Stort TV, onde nós temos ali todas as lives e à disposição das pessoas interessadas. Então, muito boa tarde mais uma vez, obrigado pela presença de todos, e eu passo diretamente a palavra ao Felipe, para que faça não só a sua apresentação, mas o próprio conteúdo. Boa tarde a todos. Primeiro, eu sou o Felipe, o Maureen me apresentou. Eu sou irlandês, mas moro aqui no Brasil há 20 anos, então o sotaque é sotaque mesmo, não é a língua presa. Obrigado pela presença, eu acho que a gente fica muito grato que a gente poderia falar com vocês sobre o mercado de capitais e como ele tem evoluído no tempo, ao ponto que ele oferece uma alternativa de captação para empresas emergentes. E a Art Capital ele foi fundado muito para esse olhar. A gente sabe bem, todo mundo trabalha no mercado, sabe que os grandes empresas daqui, Gerdau, têm acesso ao mercado quando ele quiser, no número de vezes que ele quiser. Mas as empresas, eventualmente, que estão num ciclo de crescimento ou um setor menos conhecido, às vezes ele tem dificuldade de buscar uma capital que acaba atendendo uma demanda que ele tem perante o ciclo operacional financeiro dele. Então, o Art Capital foi montado exatamente para prestar um serviço para esse tipo de empresa que talvez ele esteja grande e crescendo, mas está necessitando um tipo de financiamento que vai permitir que ele cresça mais ainda. Ele não fica simplesmente com a preocupação de renegociação, de repagamento de dívida que é mais curto ou que tem garantias em excesso para linhas de capital de giro. Então, eu vou rapidamente explicar aqui que a arte, a gente tenta, de uma forma mais sucinta, explicar como que a gente faz, o que a gente faz, porque quando você explica que a gente é um banco de investimento independente, a palavra independente é muito importante para a gente não está vinculado a nenhum banco, isso faz que a gente tenha uma visão isento, sempre no olhar da empresa. Então, a gente gosta de gastar muito tempo entendendo a necessidade da empresa e depois provendo uma solução. Então, a gente é um assessor financeiro, não vou, obviamente, passar para esse slide inteiro, mas onde a gente gosta de promover acesso ao mercado de capitais para empresas brasileiras que não teve primeiro acesso ou teve um acesso talvez aquém do que ele estava buscando. E a gente busca de captações com recursos sob medida, ou seja, extremamente customizada para vocês e não para o que a gente tem para oferecer. Isso também, às vezes, necessita de falar, nesse momento, aquele desenho não funciona, e a gente traz essa senioridade, esse confiança, essa independência, mas esse transparência para falar o que funciona nesse mercado, dado as condições de mercado e a estrutura que a companhia está buscando. Assim, os principais eventos, é importante dizer que a arte tem um pouco mais de um ano, mas o time que eu vou passar um slide é um time composto para sócios que têm mais de 20, 30 anos no mercado. Todo mundo com uma carreira consolidada, grande parte que vem de Bradesco, mas outros sócios que vieram para criar um time bastante complementar. E essa complementaridade dá para a gente uma visão de como a gente consegue solucionar as questões ou as necessidades das empresas. Então, como comentei, a gente foi fundado em setembro do ano passado, foi um ano extremamente corrida, de montar uma empresa, agora a gente está em 15 pessoas, a gente passou
acho que o último que eu gosto de comentar nesse slide, talvez o mais importante, autorização pela CVM e Anbima. Quando a gente optou para montar a Arch, a nossa primeira preocupação é que a gente seja regulado da mesma forma que o Itaú, o Bradesco, o BTG, Santander, qualquer outro banco que tem no mercado. Por quê? Isso traz credibilidade para a gente, isso traz uma visão de sustentabilidade, ou seja, a gente só faz o que a gente acredita e a gente se submete à regulamentação da CVM e Anbima, que quem lida com essas entidades sabe como eles são criteriosos em tudo que a gente faz. Para nós é muito importante que a gente tenha esse selo e que a gente respeite as regras de mercado. Então, é um pouco o overview do nosso primeiro ano. Fiz um slide um pouco mais enxuto para explicar quem são os sócios. Então, os principais sócios são o Leandro Miranda, que ele é nosso CEO, e eu, que eu CEO. Nós trabalhamos juntos em Bradesco. O Leandro tem uma história que passa pela BTG Pactual, antes disso, Posano. Eu cheguei aqui no Brasil trabalhando como advogado, trabalhei no Mayer Brown e também no Clifford Chance, e fiz uma migração para Bradesco BB, essencialmente, para tocar uma área de renda fixa. E os sócios que se juntou com a gente, o Bernardo, como o Maurênio comentou, trabalhou na área de rating advisory para empresas que estão querendo acessar o mercado pela primeira vez ou pela segunda vez, um resultado diferente. É importante que a gente traz metodologia para conseguir mensurar a qualidade de crédito daquela empresa vis-à-vis os peers, e não só quanto um banco quer refinanciar e que não tem competição em como ele vai precificar a dívida. O Arthur trabalhou comigo, com o Leandro no Bradesco, depois fui para a Giant, que é um grande fundo aqui em São Paulo. Passou 6 anos lá, focado em estruturas um pouco mais complexos, para viabilizar financiamentos que talvez 10 anos atrás não era possível. Então, companhias que às vezes precisam de capital para crescer, onde o próprio fundo acaba financiando sócios, e não só em termos de dívida, mas toma risco do crescimento do negócio. O Rogério Queiroz também passou pela Bradesco. O Rogério é nossa comunicação com o mercado. Ele trabalhou 11 anos no Bradesco como diretor de distribuição e 10 anos prévio no Itaú BBA, ou seja, por mais de 2 décadas, ele ocupava as duas cadeiras mais importantes no mercado local para acessar investidores de dívida. O cara que tem uma carteira de clientes que ele conhece esse tempo, que traz para a gente uma visão muito apurada sobre as condições de mercado, as estruturas que a gente está propondo, e quando a gente quer falar com alguém no fundo sobre uma ideia, a gente consegue fazer isso muito antes de engajar com a empresa para envolvimento de trabalho, advogado e tudo mais. Então, a gente tenta ser assertivo, mas econômico também, com o tempo da companhia, para trazer uma solução que a gente acha que é execuível. O Lucas Baptista, nosso sócio também, ele veio do Integral Investimentos, que é um fundo de FDICs, então ele conhece tanto o produto de FDIC como estruturador, quanto como gestor. E muito importante hoje em dia, FDICs acaba sendo uma estrutura bastante popular hoje em dia, cada vez mais pela nova marca regulatória do CVM, onde você eventualmente consegue segregar alguns ativos e ter um custo de capital abaixo do que eventualmente seria se fosse uma emissão feita na cooperativa. O André Pompilho é nosso Legal and Compliance. Ele trabalhou tanto no Bradesco quanto no Modal, onde ele foi responsável por todo o IPO do Modal e a venda para a XP, um advogado extremamente conhecido em São Paulo, conectado, e também um dos nossos representantes comigo, perante CVM e Anbima. Albano Correio se juntou com a gente há mês e meio atrás. Ele é um profissional bastante senior, trabalhou mais de 20 anos no Banco Votorantim, onde ele era head de atacado. Então, toda a parte de relacionamento com clientes foi coordenado pelo Albano. Ele também passou pela Santander. Ele é um parceiro muito importante, um sócio muito importante, porque ele traz a visão de bancos para a nossa análise. Então, quando a gente busca capital, a gente não se limita a um fundo internacional, local. Às vezes, a solução pode ser combinada de bancos também que querem olhar as estruturas que a gente está desenhando. E o Vitor Fainho é nosso sócio mais novo. Ele faz parte do time de estruturação e rating, que o
o Bernardo Capdenha, e a gente tem mais 5 colaboradores. Então, a gente está 14 com o 15º pessoa entrando semana que vem. E como a gente, quem são nossos clientes, como a gente atende eles? Como o Maurênio colocou, a gente busca trabalhar com empresas emergentes, que estão com crescimento definido, eles têm liderança, eles têm um modelo de negócio sustentável, e aqui a gente traz uma alavancagem em cima disso. Um capital que permite que eles consigam crescer da forma sustentável. É um time bastante senior, e esses sócios são envolvidos no dia a dia. Então, a gente tem casos aqui com um cliente aqui no Rio Grande do Sul, fala com ele 3, 4 vezes por dia, todo dia, porque a transição em si é extremamente importante para essa empresa, e a presença de sócios seniors olhando a transição, obviamente, traz segurança para o cliente, traz segurança que ele está tendo o atendimento que foi mostrado inicialmente. Por gentileza, tem um microfone aberto, solicitamos que desligue, por favor. O que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer o processo o mais fácil e eficiente possível. Isso é fruto de experiência. A gente consegue analisar companhias de uma forma rápida, mas que traz para a gente uma visão sobre a viabilidade da ideia ou não. Isso permite que a gente consiga ser assertivo e ser preciso no processo, porque eu acho que o grande valor de qualquer cliente é a expectativa atendida no tempo que ele precisa. E a gente tenta se encaixar nessa necessidade com transparência, com expectativas ajustadas e alinhadas, e, de fato, uma crença que o que a gente está propondo é factível. A gente assessora também gestões cooperativas, às vezes a companhia precisa mais do que capital, precisa conselho, precisa ajuda de reorganizar societariamente a companhia. Às vezes você tem várias CNPJs dentro de um grupo, que poderia ser mais eficiente se fosse em um, pode ser que tenha segregação de riscos de vários setores diferentes, faz sentido ter separado. Então, a gente ajuda nesse reorganização e gestão cooperativa para melhor apresentar o grupo e a qualidade dele. A gente busca soluções que são completas. Acho que isso é importante. Parece simples, mas a nossa ideia é que a transação executada seja uma solução completa, não seja um problema postergado por mais 6 meses, 9 meses. Ou seja, tanto para o investidor quanto a empresa, a solução tem que ter criatividade e flexibilidade, mas tem que ser uma solução que dá espaço para a companhia continuar no crescimento deles ou na reorganização deles. É muito importante que não seja um stopgap de 6 meses, onde a gente volta a ter o mesmo problema. Para investidor é ruim, e para a empresa, pior ainda, porque só fica nesse cenário de pedalar as questões e não consegue passar para a próxima página. E, assim, a nossa remuneração é 100% baseado no valor que a gente agrega. Ou seja, a gente está extremamente alinhado com o resultado que o cliente obtém. Então, se não há resultado para cliente, não tem resultado para a gente. Eu acho que é a forma mais alinhada possível. E os nossos serviços, a gente acaba atuando bastante em dívida, acho que é o carro-chefe da casa, é dívida. Emissões de ações também a gente é autorizado a fazer isso, mas a gente busca se inserir em ações de uma forma privada, private placements, ações IPOs de empresas que vamos listar no B3 ou lá fora, não é nosso negócio. Às vezes, onde a gente se insere é ajudar a companhia a se preparar e organizar o processo para depois contratar os bancos. Às vezes, esse trabalho de preparação de 24 meses antes, 18 meses, não é um trabalho que os bancos gerentes nacionais gostam de fazer. A gente gosta de gastar tempo posicionando a companhia, entendendo o modelo de negócio deles para melhor extrair um valuation adequado. A gente faz instrumentos híbridos, sell and leaseback, que é um outro formato, que é uma dívida vestida com uma venda de um ativo com um aluguel para quem vendeu o plano, ou que seja o ativo em si.
Total Capital Solutions é muito mais esse conceito de buscar uma solução que pode passar por vários desses serviços. Pode ser uma parte de injeto de capital de equity para reduzir a alavancagem, pode ser uma alavancagem, um grupo de várias dívidas para alongar, para dar mais fôlego e mais fluxo de caixa para a companhia executar o plano de negócio. Então, a gente consegue olhar, e às vezes é melhor olhar a solução completa do que simplesmente uma operação só. Estruturação de passivos, também a gente se envolve pela nossa background de bancos, a gente se envolve nisso. Uma coisa que é importante falar, o que a gente não faz é buscar fazer RJ, buscar haircut com bancos. A gente acredita muito na sustentabilidade da empresa. Houvendo uma RJ ou uma haircut por bancos, às vezes pode ser a solução de curtíssimo prazo, mas a gente entende, às vezes é muito difícil ter bancabilidade no dia seguinte. Então, a nossa proposta em situações como essas é sentar com o banco ou os bancos credores para buscar uma solução que seja bom para os dois lados. A gente entende, com a nossa experiência de bancos, a gente entende exatamente quais são pontos sensíveis para os bancos, quais são pontos que pode abrir discussões e viabilizar uma reestruturação de passivo. Ativos alternativos passam por precatórios, legal claims, eventualmente você tem um processo contra uma grande companhia que tem muito tempo que vocês estão lutando, eventualmente você quer vender, já ganhou a primeira instância, tem um processo de reanálise e tudo mais, às vezes é uma oportunidade de vender esse ativo para gerar liquidez. Acquisitions para financiamento de aquisição e M&A acaba se conversando diretamente, às vezes a companhia quer, assim, o grupo quer vender a empresa, a gente pode buscar financiamento para ajudar o comprador a fazer a compra de uma forma mais benéfica para o vendedor, ou eventualmente uma aquisição que vocês de executar, que precisa financiamento atrelado a essa aquisição. Então, a gente consegue ajudar nisso. E a gente coloca os Trade Advisories aqui. Trust Advisory é muito mais esse englobamento de sentar com uma empresa, não com o olhar de uma solução só, mas olhar a empresa, ajudar a reorganizar a empresa da forma que ele consegue, ou ela consegue, melhor se apresentar para o mercado. Então, isso é um trabalho muito mais minucioso, passa para a questão de governança, para a organização de acordos acionistas, passa pela auditoria e tudo mais. Então, um trabalho que é mais de longo prazo, mas sempre com o objetivo de levar para o mercado no final. O Rating Advisor, que o Bernardo vai comentar bem mais em detalhe, ele se fala por si só, de ajuda as empresas ou a ter o primeiro rating deles, ou melhorar o rating que eles têm. E ESG Advisor também, o Bernardo, dentro do Moody's, capitaneou a área de ESG, então tem muita experiência nisso dentro de uma entidade global, onde o Moody's é um dos líderes de ESG Advisor, foi o capitão desse área aqui no Brasil. Então, a gente sabe que cada vez mais ele ia pela necessidade da empresa, da forma que eles se apresentam para fora. Então, esse tipo de advisor agrega muito valor, tanto possivelmente em custos de financiamento, quanto no posicionamento vis-à-vis os competidores ou vis-à-vis os clientes. Eu vou tocar muito rapidamente sobre o cenário de dívida, um pouco a razão que a gente está aqui e explicar como é que os instrumentos de dívida. Acho que mais importante é entender a evolução do mercado. A gente está aqui com o prazo de 2018 até agosto de 2024. O que você consegue claramente, se a gente voltasse para 2003 e 2011, o que você vê é claramente um aumento de dívida que é emitido nos mercados de capitais. O que isso quer dizer? Assim, antes de 2018, eu vou usar esse prazo que está aqui, o mercado de capitais foi extremamente concentrado em vários fundos ligados aos bancos. Então, Itaú Asset, para BB Asset, BTG Asset, Santander Asset, Caixa, ou seja, mais ou menos 85% a 90% do liquidez do mercado foi concentrado nesses assets. E o mandato desses assets foi muito focado em empresas AAA. Então, os Gerdaus da vida, Vale, Petrobras, Suzano,
Klabin, ou seja, companhias que já têm acesso ao mercado de capitais e vai, na verdade, usar o mercado de capitais até mais do que os bancos, porque o custo de capital de mercado de capitais é estruturalmente menor do que o banco. E o banco, o custo dele vem com custos de regulatórios que os fundos não têm. O que a gente consegue observar nos últimos 5, 6, 7 anos é uma evolução desse mercado, onde vários fundos independentes foram criados. E isso fez que o mercado se sofisticou em termos de estruturas, em termos de prazo e apetite de risco. Ou seja, os incumbentes, os grandes assets ligados aos bancos, ficavam focados em AAA curto de 2, 3, 4 anos no máximo, e ficava rolando essa dívida dentro do prazo do vencimento. Quando você tem novos entrantes no mercado, para ele conseguir se destacar e atrair capital, através de prometendo retornos mais arrojados, ele precisa, de fato, buscar ou prazo ou descer um pouco na qualidade de crédito. E como você mitiga esse descer na qualidade de crédito, você faz estruturas mais robustas. Então, naquele época, Sobran e Dauas, eles compravam dívida corporativa sem garantias. Hoje em dia, uma empresa que tem 100 milhões, 200 milhões de receita, consegue acessar um mercado em prazos de 5, 6, 7 anos, que nenhum banco poderia oferecer para eles. Ou seja, ele vira uma alternativa. E como o mercado primário cresceu nesse volume de abaixo de 200 milhões em 2018, aqui a gente está falando acima de 400 milhões até agosto de 24, ou seja, em 6 anos, nossa expectativa é que ele chegue próximo de 500 milhões. Então, em menos de 6 anos, o mercado crescer 2,5 vezes, isso fez que você tenha uma variedade de créditos no mercado, e isso cria-se uma referência muito grande para a gente poder precificar novas dívidas. Antes disso, a precificação foi muito feita em cima de achismo dos bancos, qual qualidade de crédito, qual proximidade você tem com o seu RM, ou quantos outros bancos têm apetite para o mesmo crédito. Se você não conseguir gerar essa tensão, naturalmente, o banco, como provedor de capital, definia o preço. Quando você tem um mercado evoluído, como a gente tem hoje em dia no Brasil, você tem referências no mercado que ajudam você a se posicionar perante pessoas ou competidores no seu setor, ou eventualmente em outros setores que têm similaridades, e falar, essa empresa ABC está captando com esse taxa de D mais 2, o banco está oferecendo D mais 4. Será que o preço que o banco está oferecendo é competitivo ou não? E ali a gente vai discutir como que a gente consegue chegar criar essa intenção de preço para obter o melhor resultado para a empresa. Vou passar um pouco para o Bernardo, ele vai comentar um pouco sobre spreads. Obrigado. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Prazer aqui conversar com vocês. Maurino, obrigado aí pelo convite. Então, o que a gente vem observando aí ao longo dos últimos anos, né? Então, assim, o mercado de capitais tomou uma proporção muito forte ali no pós-pandemia, e em 2023, assim, aquele número que a gente estava falando no slide anterior é um pouco comprimido, principalmente pelo primeiro semestre do ano, que foi afetado lá pelos temas relacionados a Americanas e também pelo pedido de RJ da Light. Isso deu uma estancada no mercado no primeiro tri, vamos falar assim. Mas logo depois o mercado foi ganhando um pouco de corpo. O que mudou foi os spreads de crédito, né? Demorou um pouco mais para os spreads de crédito retornarem para os spreads observados antes dos eventos americanos, tá? Mas o que a gente já vê é que agora, em agosto de 24, a gente já chega nesse patamar que era anterior aos eventos de 2023, tá? Obviamente, a gente está falando de um nível de taxa nominal de juros um pouco maior, mas os spreads em cima da taxa nominal são spreads hoje considerados apertados, tá? E isso é importante porque aumenta, diminui o custo financeiro para as companhias acessarem. Tem um tema também muito importante, é que a gente vive um momento muito positivo para se acessar o mercado de capitais. Por quê? A gente
Em contrapartida a um ambiente, vamos dizer assim, saudável de spread de crédito, os mercados de equity e de multimercado vêm sofrendo muito. Então, os fundos de ação e os fundos multimercado tomaram muitos resgates. E esse recurso que era investido nesses fundos foi alocado para fundos de crédito. Então, assim, você vive um momento onde tem bastante recurso entrando nos fundos de crédito e eles precisam alocar esse recurso em ativos, né? Então, isso faz com que um maior número de empresas consiga acessar e as empresas que já vinham acessando consigam captar um custo mais baixo. É a velha relação entre oferta e demanda. Tá? É interessante também a gente falar um pouquinho sobre o surgimento desses novos produtos, novos instrumentos, novas teses de investimento. O que a gente consegue observar é que de 2018 para cá também ficou muito mais fácil para a pessoa física acessar instrumentos de mercado de capitais através de plataformas relacionadas a investimentos, né? O BTG Digital, ou a plataforma da XP, dentre outros veículos. Então, quem tem acesso a essas plataformas consegue investir diretamente na compra de ações, muitos fundos diferentes, inclusive para instrumentos de renda fixa diretamente. Em contrapartida, novas assets foram surgindo também. E eles listavam os fundos dentro dessas plataformas, então ficou mais fácil para eles captarem. Então, com isso, foram surgindo novas teses de investimento. O Felipe estava comentando que em 2018 só havia um mercado para assets ligadas a grandes bancos e para empresas que tinham excelente, mais alto nível de qualidade de crédito. Essas novas teses foram surgindo, e agora você tem empresas que têm uma qualidade de crédito não tão boas quanto essas maiores do mercado brasileiro, também conseguem acessar. Então, surgiram novas teses, surgiram novos mercados, tem fundos e assets que são especializadas em ativos específicos. Obviamente, também o mercado de produto incentivado foi desenvolvendo. A gente tem as debêntures 12431, né? São as debêntures incentivadas ou de infraestrutura, né? Que criaram fundos específicos. Isso também é algo que, apesar da lei ter sido passada lá em 2012, só foi ganhando corpo realmente a partir de 2015, 2016, e hoje é um produto muito líquido, com um mercado secundário bem ativo, que você consegue acessar, inclusive, pessoas físicas de forma direta, não através de veículos de fundos, etc. Ó, a gente já falou um pouco dos FDIC, que são os instrumentos de securitização. Os certificados de recebíveis imobiliários continuam crescendo e, hoje em dia, tem um papel muito importante no desenvolvimento de projetos, porque os bancos que tradicionalmente financiam empreendimentos imobiliários não tem o funding crescendo na mesma proporção que o mercado imobiliário vem crescendo. Então, para que você, por exemplo, está tendo um estoque de poupança menor e a forma para você conseguir financiar projetos imobiliários vai diminuindo, e você tem agora novos instrumentos, novos fundos que permitem que você consiga também, de maneira mais sofisticada e flexível do que um plano tradicional de financiamento imobiliário necessita, conseguir financiar empreendimentos. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o CRA também, o que é relacionado ao agronegócio. Ele segue a mesma diretriz de um certificado de recebível imobiliário, mas ele tem fundos específicos também que investem no CRA, que são os FIAGROS. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente comentou um pouco sobre a diferença de acesso talvez assim, para explicar um pouco mais a tensão que o mercado de capitais causa em cima do tradicional mercado bancário, né? Então, hoje é um capital adicional, é um capital competitivo para um determinado perfil de empresa, e uma das coisas principais que o mercado de capitais consegue trazer versus um banco comercial é prazo. Tá? Porque existem fundos que têm um horizonte de alocação mais longo, ele não tem o funding casado de forma perfeita com os ativos que estão colocados lá dentro. Muitas vezes tem fundos fechados que não tem resgate, então você consegue investir
em papéis mais longos do que alguns bancos normalmente conseguem fazer. O funding do banco normalmente é através do CDB normal, que vai 1, 3 até 5 anos, assim, é mais difícil para eles conseguirem alocar em operações um pouco mais longas. E o mercado de capitais hoje, você consegue fazer debênture de 7 anos, consegue fazer debênture de 10 anos para um perfil de empresa um pouco maior. Então, assim, esse é um grande diferencial que o mercado de capitais tem em contrapartida ao mercado bancário. Podemos avançar um pouco mais aqui para falar agora mais de qual que é o perfil de empresa que a gente enxerga como de acesso mais fácil ao mercado de capitais, empresas onde a gente consegue ajudar mais. Tá? Então, a gente separou aqui em 4 grandes grupos que tem um perfil de operação um pouquinho distinto. Como a gente estava comentando do mercado imobiliário, né? Então, hoje, o mercado de CRI é um mercado extremamente ativo, né? São operações que hoje a gente consegue fazer com prazos entre até relativamente curtos, se for relacionado a uma obra que já está num status muito mais avançado, ou operações mais longas, por exemplo, relacionadas à securitização de carteira de loteamento, ou de aquisição de imóvel que tenha sido feito diretamente pelo incorporador por prazo de 10, 15 anos. Né? Assim, em termos de chamar a atenção dos principais investidores do mercado de capitais, a gente entende que grupos econômicos que tenham faturamentos acima de 70 milhões de reais ao ano já trazem uma escala, uma relevância, um portfólio, um track record suficiente para chamar a atenção de algumas casas. É importante ter um pouquinho de track record, tá? Assim, é muito difícil que uma incorporadora que tenha acabado de nascer e esteja executando o seu primeiro empreendimento, que a gente já consiga acesso direto ao mercado de capitais. Tá? Os volumes das emissões, normalmente, ficam ali entre 30 e 150 milhões de reais. Existem projetos que demandam um volume menor, mas aí a operação de mercado de capitais pode acabar ficando muito cara, porque você não consegue diluir alguns custos fixos, né, que uma operação de mercado de capitais pede, por exemplo, registro de CVM, assessoria legal, tem alguns custos que são fixos que acabam sendo diluídos a partir de operações um pouquinho maiores. Né? E assim, o perfil de operação do mercado imobiliário que é mais comum hoje em dia é o CRI sintético que mira um financiamento de plano empresário tradicional, que o objetivo seja financiar a obra e quando ela ficar pronta e os tomadores pegam os financiamentos imobiliários com os bancos, você repaga essa dívida. Né? Ou você pode fazer também o CRI de término de obra, né? Que é um CRI que fica subordinado ao plano empresário e complementa ali o pedaço final de recurso necessário para você conseguir completar a obra. Né? Já mudando um pouquinho para a cadeia do agro, a gente vive um momento hoje que o mercado de capitais ainda tem bastante apetite pelo agro, por ser uma parte muito relevante do PIB, mas tem setores que talvez tenham um pouquinho mais de restrição de acesso ao mercado do que outros, né? Porque o agro é muito grande. Então, a gente enxerga a empresa que esteja na cadeia do agronegócio, mais para perto da fase de industrialização, ela já tem um processo, vamos dizer assim, de valor agregado em cima da commodity embutida, como melhor, como de mais fácil acesso. Né? Então, empresas de beneficiamento de arroz, beneficência de feijão, empresas que fazem massas, vinagres, etc., como tendo maior acesso. Empresas de revenda ou de aluguel de máquinas, os supermercados que compram hortifruti direto do produtor rural, e as empresas agroquímicas, né, que fazem empresas de fertilizante, etc. Para o agro, a gente entende que a escala tem que ser um pouquinho maior, ali acima de 100 milhões de reais por ano, empresas auditadas, e os volumes das operações podem chegar até 300 milhões, tá? Com prazos ali de 1 a 8 anos.
Importante a gente ter garantias atreladas a essa emissão, seja na forma de recebíveis, né? Você pode fazer cessão fiduciária de contratos de fornecimento ou de recebíveis contra clientes, passando por uma conta escrow. Quando há, por exemplo, fazendas ou imóveis, geralmente não operacionais, isso agrega valor também para a operação. Quando a gente tem um imóvel operacional, a ideia talvez seja melhor fazer um sale leaseback do que uma operação de mercado de capitais com garantia desse imóvel. Quando a gente passa mais para o corporativo, que é uma emissão tradicional, aí sim a gente também já está falando de uma empresa com um porte um pouquinho maior, né, que precisa ter auditoria, as garantias também são bastante similares e as operações podem chegar até 500 milhões. Tá? E assim, aqui a gente está falando do adebênture convencional, da nota comercial, normalmente empresas SA, tá? Que tenham o balanço divulgado pelo menos de forma anual. Existe uma atratividade maior para empresas que fazem a divulgação trimestral, tem um claro benefício em termos de taxa e de capacidade de distribuição de papéis que tem essa divulgação trimestral. E aí a gente está falando de diversos segmentos da indústria, e empresas de serviço, e empresas que tenham previsibilidade de receita. Por último, a gente quer ressaltar a importância do setor de infraestrutura, que a gente tem um conhecimento bem profundo e que hoje em dia é um mercado muito líquido e muito procurado, por a gente conseguir fazer operações bastante longas, tá? Porque isso normalmente é alocado para fundos de infraestrutura que são fechados, ou seja, que não tem prazo de resgate. Então, e são operações que efetivamente você consegue alavancar um pouco mais pela natureza do negócio e pelo longo período de concessão, ou de autorização, ou de outorga que esses setores acabam tendo. Então, isso traz uma visibilidade muito grande de geração de caixa. Tá? Deixa eu explicar como que a gente faz tudo que a gente está discutindo aqui. A gente gosta de fatiar em vários processos. Isso dá transparência, é muito mais fácil acompanhar o processo e é muito pautado na nossa análise preliminar. Se a gente não consegue entender qual que é o modelo de negócio da empresa, a gente não tem chance de vender. Então, a gente gasta muito tempo dando um overview. A gente tem muitas conversas antes de a gente chegar na nossa análise preliminar. Então, a gente fala uma semana para voltar, mas muito disso é pautado nas conversas, idas e voltas e solicitação de informação. Às vezes, os nossos mandatos nascem com o Rating Advisor, que é um processo de ajudar a empresa a acessar o site de rating, é onde você gasta muito tempo analisando e preparando a companhia. A gente gosta, quando a empresa esteja pronta, levar para um non-deal roadshow. Nada melhor do que conversar com alguns fundos que são parceiros nossos para apresentar a companhia sem compromisso ou sem contexto de um deal. É muito mais mostrar a cara da companhia para 5 a 10 investidores, para ele ter um feedback, qual é a primeira impressão sobre management, sobre o modelo de negócio, e nossa proximidade com os fundos tende a receber feedbacks construtivos e transparentes. Isso ajuda a gente repensar, ajustar, refletir sobre a forma que o mercado está enxergando. Com esse feedback, a gente senta e discute com a empresa, vamos endereçar esses 3, 4 pontos que são pontos mais fáceis de endereçar. Estruturalmente, tem algumas questões aqui, a gente precisa pensar como a gente apresenta isso com mitigações. Então, com isso, a gente também tem uma leitura de mercado sobre demanda, eventualmente, para uma dívida para essa empresa. Então, todos esses passos, a gente está falando sobre engajamento de tempo, mas pouco recursos financeiros. Ou seja, antes de entrar numa discussão de execução e roadshow, a gente tem testado o mercado em vários momentos. Isso viabiliza que a nossa tese inicial discutida com a empresa ele seja confirmado ao longo do tempo. Ou seja, não há espaço para ter
grande surpresa no final do processo, porque a gente chegou e confirmou a nossa visão alinhada com a empresa, com terceiros que vai passar a visão independente deles. Quando tem um rating, processo de rating, a gente acaba recebendo isso, e o rating ajuda a gente a reforçar mais ainda a nossa visão do crédito da companhia perante o mercado. A gente vai para um roadshow, uma execução. Então, a discussão sobre documentação, uma parte disso pode acontecer durante o prazo, o processo inicial, onde a gente precisa entender as necessidades da companhia em termos de alavancagem, execução de plano de negócio. E o roadshow é, de fato, apresentar uma transação já formatada com alguns inputs dos investidores para ter maior taxa de sucesso em termos de expectativa de volume e preço. Então, a gente fala em termos de um trabalho que, no mínimo, é 2 meses, no máximo 3 a 4. Muito depende da qualidade de informação que a companhia tem, a clareza sobre o que eles estão buscando. Às vezes, vem com uma ideia que a gente acaba mostrando outras ideias, e isso leva tempo para discutir os prós e cons de cada ideia. Você quer comentar um pouco? Acho que o que a gente gosta de enfatizar é que, principalmente quando a gente visa causar essa tensão entre o mercado de capitais e o mercado bancário, quando você tem uma empresa que a gente entende pelaquela análise preliminar, que ela tem uma qualidade de crédito adequada e um nível de governança considerado mínimo para se acessar o mercado de capitais, a gente gosta de engajar em um processo, a gente recomenda que a empresa engaje num processo de rating. Isso é um processo que eu lidero junto com o time de 3 analistas lá no escritório, onde a gente ajuda a companhia nesse processo de obtenção de rating, desde buscar a proposta de rating com a agência de rating até preparar todos os materiais. Porque claramente, na média, vamos dizer assim, o mercado de capitais consegue precificar de forma diferente a empresa que tem uma classificação AAA, da empresa que tem o AA e da empresa que tem o A. Ele não tem tanta facilidade em classificar e precificar a empresa que não tem nenhum rating. E é mais fácil você conseguir, você tem mais poder de barganha na negociação com o banco quando você tem um rating. Tá? E a chance que você tem também de conseguir que o banco vá reduzindo a sua taxa à medida que a sua qualidade de crédito vai efetivamente melhorando, é mais fácil se você tiver uma referência externa, porque você consegue criar essa competição. Então, isso é o que a gente encoraja, tá, para as empresas. Só pegando 2 empresas aqui, 300 contra o Porto Belo. 300 tem um rating, que é do Rio Grande do Sul. Do BA menos, 5 anos, captou 560 milhões, aí tem mais 2,1. Porto Belo, um rating A menos, para mesmo prazo de 5 anos, pagou 3,65, ou seja, uma diferença de mais de 150, 1,5% ao ano. É uma diferença grande. São setores completamente diferentes, mas o que facilita a precificação é muito o rating. Então, você consegue analisar a qualidade de crédito perante o setor, mas perante a qualidade comparativa usando ratings. E aí, um dos serviços que a gente tem é o Rating Advisor, né? Eu queria só falar um pouquinho rápido sobre como isso funciona, né? Então, é um processo onde a gente pede demonstrações financeiras dos últimos 3 anos da companhia e uma apresentação institucional, e com isso, através do modelo interno que a gente desenvolveu, a gente já consegue ter uma noção muito boa de qual seria o resultado de rating que a companhia teria em termos, assim, na média das 3 agências principais de rating, que são a Moody's, a S&P e a Fitch. Tá? Então, a gente desenvolveu um modelo interno que tenta capturar os principais aspectos das metodologias dessas 3 agências. Assim, a gente consegue ter uma boa noção e passar para vocês se vale a pena, efetivamente, engajar num processo de rating efetivo com a agência. Se a gente sentir que vale a pena, a gente passa uma recomendação formal para a companhia nesse caso. No segundo passo, é algo que a gente faz assim, a gente pega a metodologia da Fitch, pega a metodologia da S&P, e pega a metodologia da Moody's, e a gente
pelo conhecimento que a gente já adquiriu e estudou e entende os pares e o racional por trás de cada classificação que essas agências atribuem, a gente consegue chegar num número com muita precisão o resultado que a FIT teria, o que a S&P teria e que a Moody's teria para essa empresa. É importante ressaltar que existem diferenças importantes na metodologia das três agências e existem visões distintas relacionadas a setores específicos para cada uma das três agências. Não é a tudo que você vai ver que a S&P tem o maior portfólio de empresas de açúcar e etanol e de incorporação, enquanto a FIT tem mais de indústrias e a Moody's tem mais de empresas que têm uma escala menor. Então, tem alguns elementos de metodologia que são importantes. Por exemplo, a FIT vai olhar a dívida líquida, a S&P e a Moody's vão olhar a dívida bruta. Então, se você é uma empresa que tem uma dívida bruta muito alta, mas uma posição de caixa também muito robusta, é melhor entrar na FIT do que na S&P e na Moody's. Então, esse é o trabalho que a gente faz e junto com a companhia, desenvolve, vamos dizer assim, uma recomendação posteriormente de, olha, para o seu perfil de empresa, é melhor que você procure contratar a S&P para chegar numa categoria AA ou algo dessa forma. E, por último, é o engajamento com a agência em si. Então, a gente tem condição de, inclusive, obter uma proposta de agência mais econômica, normalmente, do que uma companhia conseguiria fazendo isso sozinha, porque a gente está conversando com eles e levando clientes para eles o tempo todo. A gente ajuda a preparar todo o pacote de informação que é direcionado para a metodologia dessa agência. A gente desenvolve, junto com a companhia, ao invés de simplesmente pegar a apresentação institucional que a companhia tem e mandar para a agência, a gente trabalha com a empresa para adaptar essa apresentação para refletir a visão de crédito. Muitas vezes as apresentações institucionais vêm com um viés de equity, né, onde crescimento é muito importante, etc. E nem sempre você quer passar a mesma mensagem que você passa para o investidor de equity, a mensagem que você vai passar para uma agência que vai ficar focado muito mais no crédito. Então, a gente trabalha nessa mensagem, na construção dessa apresentação, e, obviamente, depois a gente faz todas as interações, tira as dúvidas, fica provocando a agência de rating para passar feedback antes do processo terminar, porque assim a gente consegue ir complementando os analistas com informação adicional. Aqui é um pouco para ilustrar quem a gente acessa. Eu vou gastar um pouco tempo aqui, mas basicamente o mercado inteiro. A gente gosta de se chamar como uma casa de capital, ou seja, a gente não direciona a operação só para um grupo ou outro. Então, às vezes, o asset no fundo de pensão é mais interessante, às vezes, um family office tem mais apetite para algum tipo de setor, o crédito, fundos imobiliários, obviamente, por próprio, assim, desenho deles, eles são muito mais focados em comparação de crise. Bancos, tesourarias, pode ser mais com balanço, pode ser uma oportunidade de comprar dívida para vender no secundário. O FIAGRO, focado em operações de CRA, e a plataforma, que é o BTG, XP, EQI, Agro, Genial, Guide, são plataformas para acessar a pessoa física, e onde você pode trazer uma tensão de preço maior, porque você tem uma pulverização maior, você tem uma demanda maior, e normalmente o pessoa física tem menos poder de pagar no preço. Então, dependendo do modelo de negócio da companhia, a qualidade de disclosure, mas às vezes é recomendado ir direto para plataformas, porque você vai obter um melhor custo final na sua emissão. Deixa eu só complementar aqui, porque estrategicamente a gente quis seguir dessa forma e não ser, por exemplo, uma gestora. E muitas vezes, quando vocês podem ter acesso direto a uma gestora, a importância de ter um outro assessor ajudando nessa interação é o seguinte: se você for uma empresa de supermercado e você for abordado pela Capitânia ou pela VBI, por exemplo, que é uma casa especializada em fundo imobiliário, ele vai querer fazer de qualquer forma que a sua operação seja um CRI. Porque ele só pode investir em CRI. A tese dele é de real estate. A mesma coisa acontece se você for no supermercado e você for conversar com a Kijane,
que é uma empresa que só pode, é um FIAC que só pode investir em CRA. Então, ele vai ter que discutir a estrutura com vocês para que a operação seja um CRA. Quando a gente está envolvido no processo, a gente pode tentar estruturar a operação da melhor forma, da forma mais eficiente para você. Pode ser que não seja nem um CRI, pode ser que nem seja um CRA. Pode ser que a coisa mais simples seja uma debênture ou uma nota comercial alocada para um family office. Então, esse foi o nosso objetivo desde o início. Eu não quero ter uma especialidade de investimento, porque senão eu não consigo lhe oferecer a operação mais eficiente. Eu vou ter que oferecer a operação que eu posso fazer. Então, isso foi tudo proposital. Aqui são as principais transações. Como eu falei, o primeiro ano foi bastante gratificante. A gente teve sucesso, a gente obviamente está colocando os deals mais importantes aqui. A Lu foi uma operação que a gente liquidou, a gente tem um slide sobre como que foi, muito pautado em todo esse processo que a gente discutiu aqui, uma operação de 230 milhões, a gente já executou 206 milhões e a gente foi coordenador exclusivo para uma empresa que tem menos de um ano fazendo essa transação, de fato, chamou bastante atenção no mercado. O nosso querido Porto 5 é de Pelotas, a gente está com o César Rafael, estruturando uma dívida de 60 milhões no mercado imobiliário para ajudar a repagar alguns capital de giro mais curto. A gente tem um mandato mais longo para ajudar a empresa, reforçando aquela postura que a gente gosta de ter. A gente não chega a uma empresa para fazer um deal só. Se houver necessidade de fazer outros passos, a gente vai ajudar a empresa para traçar o plano de negócios, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo. NIO é um fundo de consignado privado, onde público, onde a gente entrou para reorganizar o fundo, a regulamentação do fundo não refletia exatamente a qualidade de processo seletivo que eles têm. Então, o Bernardo entrou para primeiro obter um rating, que era um A+, que já deu uma credibilidade muito maior, mesmo o fundo que tinha um PL, um patrimônio líquido de 50 milhões, a gente ia dobrar, para ter essa possibilidade de dobrar o tamanho do fundo, a gente precisava criar uma carroceira que funcionava. Então, a gente redesenhou a regulamentação, a gente foi atrás do Rating Advisor e a gente está num processo de captação para a empresa. Já fizemos quase metade desse volume e com demanda para outra metade na hora que a companhia precisa. Frigol é um Rating Advisor, uma companhia que estava no mercado 2 vezes com o CRI, captando as taxas perto de D+6. Hoje eles fizeram o CRI deles a D+4, ou seja, quase 200 pips de economia de preço, muito em função de um rating que a gente obteve, que é com Moody's, que é A. Por coincidência, quando a gente começou a trabalhar com eles, eles começaram o processo com o Fitch. A gente avisou que o Fitch não era a agência adequada que ia punir eles pela escala, porque o competidor dele é JBS, Marfrig e Minerva, ou seja, ele é uma companhia incrível, com 3 bi de receita, mas perante os competidores é muito pequena. Então, o Fitch, de fato, puniu ele e deu um rating AAA. E o Moody's, que tem uma metodologia muito mais adequada para uma empresa menor, deu um selo de A, que alguns chamam investment grade, e isso foi fruto de trabalho que o Bernardo fez e vai dar o sucesso de reduzir o custo dele em mais de 200 pontos. Petra Reconcavo, a empresa capital aberto, a gente acabou de receber o resultado do Rating Advisor. Eles não tinham antes, tinha engajado privadamente uma das agências, se não me engano foi S&P, não, foi Fitch. Ele tinha engajado as duas, e não tinha tido resultado adequado. Ele tinha um privado de singular, que é bom, mas não era representativo da qualidade de crédito do Petro, de novo, Petro Reconcavo, de novo, sofrendo um pouco a comparação com tanto o Petrobras aqui no mercado local, quanto Shell, Exxon e tudo mais, Chevron no mercado global. A gente obteve um rating de AAA para ele hoje de manhã. Mais uma vez, vai trazer uma economia em custos de dívidas futuros, pelo menos de 100 a 150 pips por ano. Melo Cordeiro, também uma operação de Rating Advisor, que tem o non-deal roadshow, com a companhia buscando 300 milhões. Ou seja, a gente gosta de fatiar o processo em passos bem definidos, onde você consegue enxergar a obtenção de resultado
ao longo do processo. Não é um processo que você fecha os olhos e daqui 3 meses vamos ver se deu certo. Eu faço um importador de combustíveis, a gente está ajudando eles a buscar financiamento com alguns fundos mais especializados e alguns bancos. Então, a gente está com uma página muito mais ampla, até 350 milhões. E Olive Garden é uma franquia de restaurantes americanos que tem várias localizações aqui, principalmente em São Paulo. A gente, assim, contratado para olhar a dívida, a estrutura de dívida dele e trazer um parceiro de M&A também. A Lu, eu vou comentar muito rápido em função do tempo. Assim, a gente vai disponibilizar isso depois, mas basicamente o que a gente obteve com essa operação? Você olha para o lado direito, highlights da oferta, a gente conseguiu liquidar dívidas existentes da companhia, reduzindo o custo em 1% e alongando em mais de 6 anos o prazo. Ou seja, a gente conseguiu viabilizar um plano de negócio da empresa 6 meses antes, estava sufocando com vencimentos, com cobras que não foram bem desenhados para a empresa no momento da empresa. Com essa oferta, a gente conseguiu trazer uns fundos para comprar uma dívida de 10 anos, uma taxa extremamente atrativa para a empresa, e deu a possibilidade de ele seguir com o plano de negócios. A CAPEX já foi feita, agora ele vai trabalhar uma bancagem suave com essa reorganização de fluxo de caixa. Assim, acho que a gente pode passar. A gente já passou. Só falar um pouco rápido do mercado de debêntures e como que a gente vem falando aqui, né? Então, a gente falou um pouco sobre o volume, mas, assim, é importante enfatizar que esse ano é um marco, né? Em agosto de 24, a gente já atingiu 284 bi de emissão de debênture, que já é o maior volume da série histórica, tá? Então, sem sombra de dúvida, 2024 vai ser o ano onde o maior volume de debêntures foi emitido, tá? E o mercado de notas comerciais é um mercado que vem se desenvolvendo também. Nota comercial é um instrumento que é utilizado normalmente para empresas limitadas acessarem o mercado de capitais ou o mercado bancário sem a necessidade de pagar IOF, né? Porque as CCBs tradicionais dos bancos você tem que pagar IOF, você faz a estrutura ali no mercado de notas comerciais, a nota comercial é isenta, você não paga IOF. Tá? E a outra coisa que eu queria explicar também é que hoje você tem uma gama importante de produtos e opções que você pode tentar endereçar via produtos incentivados, né? Então, hoje, qualquer empresa que tem uma despesa de aluguel efetivo, né, pode tentar conseguir fazer um CRI, desde que essa empresa não seja uma SA de capital aberto e desde que o contrato de aluguel não seja com a parte relacionada, que seja, assim, com o contrato de aluguel de mercado mesmo, né? Então, farmácias podem fazer, supermercados podem fazer, enfim, qualquer empresa que tenha um gasto de aluguel consegue fazer, né? O CRA, você tem que estar inserido dentro da cadeia do agronegócio, né? Seja vendendo um trator ou produzindo alface, né? E o que a gente consegue ver é que esse mercado de título incentivado vem crescendo de forma mais acelerada do que o mercado de títulos não incentivados. Mas, assim, o não incentivado já cresce a 18% ao ano, na média, e o incentivado, 23%. Então, assim, a mensagem também é mais forte, dizendo que hoje existe uma gama de produtos diversa que você pode acessar o mercado de capitais, e o mercado de capitais cresce mais rápido do que o mercado bancário. Tá? Então, essa é a mensagem aqui do slide. Acho que esse aqui a gente acabou. Eu acho que a gente não precisa passar por esses slides no detalhe, já por causa do tempo. O FDICs também é um instrumento um pouco mais complexo, mas tem um benefício de captação mais barato. Ele, eventualmente, pode ser off-balance, que eu acho que para algumas empresas é importante para assim, cumprir as cobras financeiras. Muitas vezes são usados para organizar a gestão de capital de giro entre contas a receber vis-à-vis contas a pagar, para você ter um capital de giro menor, uma gestão mais eficiente. E pode ser para financiar os seus fornecedores também. Às vezes, o fornecedor, você tem um prazo de pagamento, você sabe a qualidade do fornecedor, e se você não oferece uma solução, ele pode descontar o seu recebido no mercado num preço muito acima
da qualidade de crédito de vocês. Então, às vezes é interessante a companhia já patrocinar um FDIC para o fornecedor, ter um veículo para ele descontar o próprio crédito da companhia. Isso é uma forma para gerar um retorno financeiro para acionista, para investidores, mas também dar saúde financeira para fornecedores que pode ser bem menor do que a empresa em si. Então, é um mercado extremamente crescente também. Acho que em 2021 teve alguns FDICs outliers aqui, mas o mercado está crescendo e cada vez mais pessoas físicas também podem comprar FDICs que vai trazer custos menores para a captação. Acho que vamos parar aqui e a gente abre para perguntas. Mas, de novo, muito obrigado pela atenção. Bom, o que a gente percebe na apresentação? E o mercado de capitais é um mercado novo, quanto a instrumentos, né? E, na verdade, retira um pouco a confusão de que crédito é tudo igual. Porque você tem o modelo crédito banco, que é um modelo convencional de prateleira, e todos esses instrumentos que fazem parte do mercado de capitais, que, pelo demonstrado ali, tem empresas de 50, tem demandas de 50 a 1 bi, ou seja, depende do nível de estruturação da empresa. Palavras também que me chamaram bastante atenção, que eu acho que a gente traz aqui para a discussão, é crédito estruturado, ou seja, não é um crédito que... Não é como eu ir no banco, eu preciso de um dinheiro, eu faço uma análise, outro dia a conta está lá. E ele exige, por conta disso, exige não, mas quanto mais se tenha governança, rating, são os elementos necessários para que haja êxito. É uma operação mais, o próprio nome fala, estruturado, mas é uma operação um pouco mais longa, só que bem assertiva, se cumprir essas etapas. Eu abro aqui, nós temos pessoas de diversas atividades, né? Eu abro para alguma pergunta que alguém quiser fazer, está à disposição. Acenando com a mãozinha ali, nós sabemos a ordem das perguntas. Alguma demanda, né? Jefferson. E aí, Maureen? Oba, tudo bom? É o Carlan aqui, eu estou junto com o Jefferson. Tá tudo bem, Carlan? Henrique Carlan. Fala, pode estar à disposição. Tudo bem, amigo? A gente está acompanhando aqui, bastante interessante. Tem muito a ver com o nosso negócio. Quando tu falasse agora dos ativos, aí tu esqueceu de falar o meu. A gente tem todas as operações aqui, através do sistema de consórcio, inclusive do rural. Nós fazemos através de consórcio imobiliário. Mas temos muito pedido, muita demanda para esse produto aí também, um cliente sim carteira. Bom, e o consórcio a gente faz de forma estruturada também. E depois, se houver interesse, eu posso explicar, mas eu digo, há uma sinergia nos negócios, dos clientes. Bom, nessa mesma linha, né, acho que a estruturação é a palavra mágica aqui, né, para vários setores. Está falando de consórcio, a gente tem aqui hospital, tem fumageiras, tem empresas imobiliárias, tem estruturadores, então, alguns exemplos que poderiam se aplicar. Na verdade, cabe em todos os setores. O que depende é quem está pedindo. Exatamente. Você comenta sobre fumageiros, às vezes é mais adequado pegar uma linha em dólar do que em reais, pela natureza dos cumpridos recebíveis, de quem for comprar o insumo ou matéria-prima. Às vezes é mais fácil pegar, a gente conhece vários fundos lá fora. Eu tocava a área de renda fixa internacional do Bradesco por 8 anos. A gente conhece bastante fundos que gostam desse setor e que têm apetite de comprar dívida ou, assim, estruturar as dívidas mais longa do que talvez o mercado local oferece, muito mais safra em safra, 2 ou 3 anos. Aí você consegue buscar um financiamento de 4 ou 5 anos que permite CAPEX para expansão, para alguma outra coisa que não seja simplesmente financiar aquela safra naquele momento. As empresas que têm recebimento muito de atividade pública, elas são analisadas com um nível de risco maior, menor? Como é que
Assim, o nível de atividade pública normalmente é visto como mais desafiador, tá? Porque eu estou falando simplesmente pelo o crédito tradicional. Obviamente que existem formas de você tentar estruturar alguma coisa onde risco de atraso ou risco orçamentário diminui, né? Então, em muitos casos, você consegue fazer cessão de algum item, de algum imposto específico direcionado para alguma conta, que você consiga mitigar riscos, né? Mas, em geral, não é o... Existe, sim, uma percepção um pouquinho mais complexa quando a gente fala de ente público. Eu tenho uma pergunta que talvez seja até de interesse de vários. A gente sempre ouviu falar das agências de risco vendo grandes operações ou até países, né? E seguidamente se houver, o Brasil está com B- ou B+. Acho que ontem, inclusive, recebeu uma nota favorável. Sim. Como é que as agências veem as médias empresas? Então, assim, eu acho que naquele contexto de cada agência de rating tem uma metodologia, eu acho que escala é um ponto mais importante para agências como a S&P e Fitch, porque eles vão olhar para o peso dentro da nota final para a escala, e eles medem escala através da geração de receita, ele acaba tendo um peso maior, e eles usam uma metodologia global. Então, uma empresa brasileira vai ser sempre comparada com uma empresa lá fora. A Moody's, ela desenvolveu uma metodologia que é direcionada para o mercado local. Então, eles não comparam a empresa brasileira com a empresa lá fora. É o caso da PetroRecôncavo, por exemplo. PetroRecôncavo é uma empresa que tem 3 bilhões de reais de receita. Só que quando a Fitch foi olhar, ela foi olhar para a base de receita com relação à Exxon. Então, ela é considerada uma empresa muito pequena. Mas, para fins brasileiros, uma empresa de 3 bi ela tem um patamar robusto. Então, a Moody's ela tinha uma visão mais favorável. Então, para empresas de escala menor, tem claramente uma agência que vai ter uma visão um pouco mais positiva, né? E, enfim, então, há um ângulo para explorar empresas de menor porte, mas isso tem que vir acompanhado de outras coisas que empresas maiores normalmente têm. Então, um exemplo claro é a Lu Telecom, que a gente executou a operação, né? A Lu é uma empresa que fatura 170 milhões de reais, tem 50 milhões de reais de EBITDA, mas é uma empresa que tem 10 anos de auditoria pela Price, se comprometeu a fazer a listagem em categoria B e demonstração trimestral, ela tem conselho de administração, os executivos são de mercado, então isso vai em linha com o tema da escala. Muitas vezes, uma empresa com uma escala muito pequena não quer implementar os outros elementos de governança que também são importantes, né? Então, as duas coisas andam normalmente em conjunto. César Sequinato, representante da região Fumageira, por gentileza. Olá, doutor Maurênio. Olá, doutor Maurênio e demais aí. Quero saudar todos aí, especialmente aí, estava olhando aí, doutor Ricardo Engler está aqui, ex-secretário da Fazenda, e meu ex-presidente aí de conselho de administração, e o Ricardo conhece o estado inteiro aí, praticamente, com certeza. Eu estou secretário aqui de Desenvolvimento Econômico de Santa Cruz do Sul e, portanto, aqui na região central do estado. Nós temos aí praticamente duas grandes regiões aí com matrizes econômicas diferentes. Temos aí o Vale do Taquari, que é de empresas, a grande maioria, as maiores empresas de capital nacional, muitas cooperativas, vivendo até alguns problemas conjunturais e outras até problemas estruturais. E aqui no Vale do Rio Pardo, principalmente Santa Cruz do Sul, o doutor Maurênio, o Ricardo também conhece muito bem, temos empresas multinacionais que, obviamente, todas as suas necessidades de capital para expansão das suas atividades, é um setor que está vivendo um excelente momento econômico, mas que normalmente são supridas até
pelas suas matrizes e operações na Europa e Estados Unidos. Nós também temos outras empresas nacionais, empresas emergentes, classificadas como emergentes, aqui mesmo na nossa cidade. Aqui, esse espaço que vocês estão vendo aqui, nós estamos aqui no Galten, que é o nosso Parque de Inovação e Tecnologia, que é um ambiente de startups que não é praticamente, com certeza, estas necessidades dessas linhas apresentadas. Mas, dada até a minha atual posição, vou, assim, compartilhar, doutor Maurênio, a apresentação com algumas empresas, né, que possam se classificar e ter interesse nestas formas de expansão de suas atividades, do financiamento da expansão das suas atividades. E creio que, como tu bem colocaste, né, Maurênio, o mercado de crédito, ele não é somente aquelas operações tradicionais do mercado e nem as chamadas operações estruturadas. E tem estas linhas aí muito bem apresentadas, que poderão ser, sim, de interesse de algumas empresas pontuais aqui da nossa região, tanto do Vale do Taquari quanto aqui do Vale do Rio Pardo. Era isso. Prazer em vê-los. Igualmente, queria agradecer a presença do Ricardo, do Henrique também pela Santa Casa, Cláudio Seferin, que é da área hospitalar, é diretor do Mãe de Deus, Hospital Mãe de Deus, que é um hospital importante aqui no Rio Grande do Sul. Até agradecer e colocar a palavra à disposição também do Emanuel Bortolini, que é de uma empresa de Manaus, que está conosco. Essa é a grandeza da internet. Nós estamos falando com o Sul e com o Norte. Emanuel, obrigado. Eu tô acompanhando aqui, mas tô aprendendo bastante, né? A gente está fazendo relacionamentos aqui cada vez mais promissores junto com vocês e estou aqui na escuta para estar sempre aprendendo. Que bom. Eu queria fazer tem uma pessoa que está participando aqui, que é um amigo nosso também, o André Tessaro. O André está vinculado ao mundo dos eVTOLs, que é um dos novos veículos de transporte, né? Empresa de Caxias do Sul, a única empresa do Rio Grande do Sul, uma das poucas do Brasil, mas a única do Rio Grande do Sul homologada para esse tipo de equipamento. André, como é que tu enxerga o mercado de capitais no teu negócio aí, que é um negócio da época dos Jetson, né? Que é voarmos em Uber do ar. Como a gente já te expôs até a situação, né? Ela é uma empresa que ela foi formada justamente para voar esses equipamentos elétricos, né, de pouso e decolagem vertical, o eVTOL, né? Então, é uma empresa nova demais para ter histórico e rating, né? E só que precisa de capital de milhões, centenas de milhões, né, para ela operar inteira. Mas no início dá para começar com algumas dezenas de milhões. Mas tu vê assim, né? Uma das poucas realmente homologadas no Brasil inteiro pela Embraer aí para fazer a operação, né, dos equipamentos. Mas o capital na praça que tem não é assim, né? Talvez não se encaixe em alguns assim. Mas eu acho que é um setor muito inovador. Só respondendo um pouco para o André, a gente conhece bem a empresa, e eu entendo, a gente deu um foco grande na parte de dívida, que talvez seja no dia a dia de qualquer empresa, mas claramente tem vários momentos da empresa. Tem uma empresa mais madura que está buscando eficiência na taxa, tem empresas em plena expansão que precisa capital de longo prazo para executar planos de CAPEX, e tem empresas que estão muito mais no início, onde houve um investimento dos sócios para viabilizar a estrutura, que conseguiu se posicionar aqui no Rio Grande do Sul, tem uma homologação, está se preparando para receber os primeiros aviões autônomos, ou não são autônomos, né? São com pilotos, você explicou isso para a gente, que também tem capital para isso. Assim, a gente gosta de olhar tudo de uma forma de crédito, mas crédito ele se transforma em equity muito rapidamente, porque você está olhando retorno vis-à-vis risco. Claramente, retorno vis-à-vis risco para uma empresa que está em
consolidação, informação, é diferente de uma empresa que já tem uma previsibilidade e tudo mais. Mas esse capital, acho que o Brasil, mais importante que o Brasil, o mercado de capitais ficou infinitivamente mais sofisticado nos últimos 10 anos, infinitivamente. Então, deixou de ser um país de capital de bancos e friends and families, onde ou o banco financia ou os amigos ajudava. Virou um país que, de fato, você tem fundos especializados em setores imobiliários e agro, mas você tem fundos especializados em private equity, em seed, em teses novas, setores novos, e, assim, a gente tem um grande prazer também em ajudar empresas a buscar isso. O nosso investimento é capital humano, é capital intelectual, ou seja, a gente gosta de desbruçar em teses novas, entender como que você pode apresentar isso de uma forma didática para o investidor, que não seja um investidor tomando posições passionais. Eu estou fazendo porque eu sou um grande amigo do André, eu acredito nele. Não, que a empresa consegue se apresentar, mostrar um modelo de negócio, e, obviamente, inerente a uma empresa inicial, você tem riscos de execução, atraso e tudo mais, mas que o investidor seja preparado para esse tipo de... que tem esse horizonte, tem essa habilidade de investir mais no longo prazo, postergar retornos, não em termos de recebimento de juros, mas em termos de crescimento do valor da empresa. Então, a gente gastou menos, só tocou nisso em termos de produtos que a gente faz, mas certamente, em alguns casos, André, a gente conhece, a gente certamente pode ajudar. Tem que enquadrar na tese do investidor, eu entendo isso também, né? Tem uns que fazem bem a curto prazo, a nossa está em fase pré-operacional, porque nem as aeronaves estão prontas e produzidas pela Embraer, pela IVE, vão ser entregues em 26, então ela é pré-operacional, né? Então, que caixa que circula numa empresa nessa fase? Só dos investidores. Então, sim, tem que caber na tese dos investidores, né? Esse projeto. Eu queria aproveitar também, agradecer a presença do Silvio e do Celco, que eu tinha comentado, é um grupo na mesma linha do André, eles estão em projetos imobiliários que é uma estruturação múltipla, residencial, logística, hospitalar, numa região muito forte, que é Blumenau. Uhum. Então, queria aproveitar que o Silvio levantou a mão, ele fala melhor que eu, mas aqui a gente tem Manaus, Rio Grande do Sul, com oportunidades diferentes, mas, por um lado, é empresa estruturada para tomar capital, do outro lado, é tese para buscar capital. Sim. Acho que essa é a riqueza do mercado de capitais. Sim. Mas sempre, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode renunciar. Sempre com governança, com uma estruturação de rating, porque o rating melhora a tua posição, e a auditoria, né? Que eu acho que são passos mínimos necessários para ter isso. Mas, Silvio, seja bem-vindo. Obrigado, Maurênio, obrigado pelo teu convite, né? Obrigado aos senhores aí pela aula aí que nos deram e tal. Nós somos realmente eu e o Celso de Santa Catarina, né? Estamos aí na região de Blumenau, da Grande Blumenau. E eu queria fazer uma pergunta completando um pouquinho o pensamento até que o André colocou, né? Que é o que eu estava pensando, né? A gente percebe num dos slides de vocês que vocês estão, pelo menos na apresentação, posicionados assim em grandes empresas, né? 70 milhões, 100 milhões, 150 milhões, é mais ou menos o que aparece ali nesse slide, né? O André fez uma pergunta, né? Mas eu quero, assim, perguntar de uma forma diferente, né? Como é que vocês veem aí projetos greenfield, né? Projetos novos, projetos que têm grandes ideias, têm grandes projetos, têm grandes equipes envolvidas e precisam de recurso, porque são projetos grandiosos, né? Quer dizer, precisam de recurso para decolar. Como é que vocês enxergam isso? Tem oportunidades no mercado? Vocês trabalham com essas alternativas? Por incrível que pareça, operações maiores são mais fáceis de vender. Parece contraintuitivo. Você está buscando dívida de 15 milhões ou você está buscando dívida de 500 milhões, ou um investimento, vamos ser mais genérico. Às vezes é mais fácil vender a oportunidade que seja maior. Por quê? Talvez o investimento ele traça um plano agressivo mais robusto, ou seja, menos
menos dependente de um evento ou outro. Se você vai fazer um investimento numa regeneração de uma área de uma cidade, onde você sabe, vamos pegar São Paulo, todo mundo sabe, o centro de São Paulo é bem desfasado vis-à-vis a parte de volta de Avenida Paulista. Um projeto grande disso, onde exige investimento, é muito mais fácil para o investidor enxergar, gasta tempo de analisar, porque ele tem um bolso profundo, e para ele gastar ao mesmo tempo para um investimento de 15, ele vai para 150. Então, os fundos são extremamente líquidos, como o Bernardo colocou, então, tamanho não é um problema. Se é um plano grande, não é necessariamente isso. Naturalmente, o investidor vai olhar contratos, assim, qual que é o prazo de execução, obra que seja, sabe, de pré-operacional para operacional, qual mercado está inserindo, competição, aquelas análises, obviamente, como você bem colocou, o track record dos executivos que estão executando. Acho que isso, a questão é qual que é a quebra em termos de financiamento de equity, o que é o quebra de financiamento de dívida, em que momento cada um entra, se os sócios estão aportando conhecimento, mas não capital. Mas esse mercado busca esse tipo de oportunidades, tanto quanto dívida, às vezes, como eu falei, de os mais sofisticados, mais complexos, mas com retornos mais expressivos, chama a atenção dos fundos, porque nada mais é do que uma alocação de recursos para gerar um retorno para o cotista, seja cotista próprio investidor, seja um grupo de cotistas. Ou seja, para ele entregar o resultado que ele indicou para os cotistas, ele precisa ser dentro dos alçados dele, dentro do mandato dele, agressivo, busca coisas diferentes. Se ele está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, o fundo não se destaca perante o resto do mercado e você não consegue crescer o fundo. Então, os gestores precisam teses boas, bem formatadas, com pessoas sérias, e que eles conseguem gastar tempo para tentar tirar um ticket grande. Eles não querem fazer 1 milhão aqui, 1 milhão aqui. Então, acho que para um projeto que você está escrevendo, eu acho que certamente tem espaço. Assim, o outro ponto é o seguinte, o tema do greenfielding por si só não é um problema. Se você tiver greenfield, mas você tem contrato, ou seja, uma vez que ficar pronto, você não tem muito risco de demanda ou risco de preço, isso mitiga muito, entendeu? E depende muito da complexidade da obra também. Por exemplo, é muito fácil você fazer um projeto de energia solar se você já tem um PPA vendido e se você já sabe quem vai montar o painel para você. Você vai fazer uma planta e você vai fazer o Ozempic novo, você talvez não tenha um contrato, mas você sabe que tem uma demanda inerente ali pelo produto. Mas é difícil se você for fazer uma empresa nova de petróleo e você nunca tirou uma gota de petróleo do mar, sabe? Porque o risco de engenharia, o risco de você ter uma reserva aprovada, o risco de você ter o volume adequado para conseguir pagar de volta a dívida ou o retorno do investidor é muito alto. Aí já fica um investimento muito mais de equity, porque você compartilha do upside. Entendeu? O tema da dívida versus... é que a dívida não compartilha de upside. Então, quando você tem incerteza de volume ou preço, ou de receita, é mais difícil um investidor de dívida engajar. Entendi. Bom, nós já passamos o tempo solicitado a vocês, agradeço a parceria mais uma vez, agradeço a todos que estiveram presentes conosco. A gente vai disponibilizar esse material na nossa página. A Juliana fica responsável por informar cada um como acessar e aonde acessar. Dizer que a Arte Capital é um parceiro nosso aqui no Sul, a gente está com uma relação bastante boa, né, e fluida, e isso é fundamental para atender o rico desse tipo de trabalho é que a gente tem aqui construção civil, grupos de saúde, grupos de concessão, estruturadores financeiros, enfim. Acho que essa é essa mensagem que é o bom de tudo isso. Então, obrigado, Filipe, obrigado, Bernardo, obrigado a todos vocês. E a gente segue esperando que nos próximos eventos vocês também participem. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau. Um abraço, obrigado a todos. Obrigado.
Obrigado. Tchau, tchau, boa tarde. Obrigado a todos.